Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Cada dia trarei para vocês um tópico, um tema diferente a ser narrado. E se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, gosta desse tipo de trabalho, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal para não ficar de fora e também deixe um comentário como forma de incentivo ao meu trabalho. E hoje trago para vocês cortes do canal Angel Black Contos de Terror, que sempre tem relatos de arrepiar. Lembrando que é meu outro canal. Se quiser ir lá conhecer, vai ser muito bem-vindo. E só assista se você não tiver medo de lobisomens. Bora lá? O relato é A Moça do Cemitério, a Adoção e o Lobisomem. Olá, Angel. Me chamo Lúcia, nome fictício, é claro. Hoje em dia já tenho 66 anos. Moro em uma fazenda bem no interior do Paraná. Faz pouco tempo que mudei, mas vocês entenderão isso no decorrer do relato. O que venho a relatar aqui para você e a todos os seus aterrorizados, lembrando que sou uma aterrorizada também, é algo sobrenatural a tal ponto que muitos poderão até não acreditar. Mas, por mais fantasioso que possa parecer o relato, é a história da minha vida e ainda é a minha realidade. Tudo teve início no ano de 1977. Eu estava prestes a completar 22 anos de idade e tinha acabado de me casar. Eu estava feliz, planejando tudo para minha festa de aniversário. Mas o destino, como sempre, não anda de acordo com o que planejamos. Poucos dias antes do meu aniversário, perdi minha mãe para uma doença maldita que só descobrimos quando já era tarde demais. O que aconteceu com minha mãe me destruiu por dentro, e quando chegou o tão esperado dia do meu aniversário, eu não estava com vontade de ver e nem falar com ninguém. Passei a maior parte do dia trancafiada no meu quarto chorando. Quando eram umas 2h, 2h30 da tarde, naquele mesmo dia, comecei a sentir uma vontade, ou melhor dizendo, uma necessidade muito grande de ir ao cemitério visitar o túmulo da minha mãe. Então me troquei, peguei o carro do meu marido, né? Porque naquela época as mulheres não dirigiam e nem tinham carro. Eu era uma das poucas exceções. Peguei o carro do meu marido e fui ao cemitério. Chegando lá, fui para a sepultura da minha mãe e quando cheguei desabei. Chorei muito e comecei a falar quanta falta ela me fazia, que aquele era o pior aniversário de toda a minha vida, entre outras coisas. Depois de vários minutos, né, chorando lá, acabando de chorar, me recompus. Acendi uma vela, rezei, respirei fundo e comecei a caminhar em direção à saída. E quando eu estava quase saindo do cemitério, comecei a ouvir um choro desesperado. Olhei rapidamente para a direção de onde vinha o choro e vi que vinha lá dos túmulos abandonados, sabe? Os túmulos que ficavam mais afastados. Vi uma jovem mulher, mais ou menos da minha idade,
sentada em um daqueles túmulos, chorando copiosamente. Eu fiquei comovida com as lágrimas dela. Afinal, eu mais do que ninguém conhecia a dor da perda naqueles dias. Dei meia volta e fui lentamente em direção a ela para tentar confortá-la. Senti que se eu me doasse um pouco para alguém, minha dor se tornaria mais branda, mais suportável. Me aproximei dela e perguntei se eu poderia ajudá-la de alguma forma. Ela então me respondeu, me olhando fixamente com aqueles olhos negros, negros como noite sem lua. Jamais esquecerei aqueles olhos. Disse que eu poderia ajudá-la sim, mas primeiro ela teria que me contar a sua história e se eu estava disposta a perder um bom tempo para ouvi-la. Eu lhe disse que sim, que ela poderia levar o tempo que fosse preciso. Afinal de contas, eu não tinha nada de mais importante para fazer aquela tarde. Se eu fosse para casa, iria me trancar no quarto e continuar chorando. Aí então, ela começou a contar-me a sua história. Moça, me chamo Karine e desde criança fui muito sensitiva. Sempre gostei de vir aqui no cemitério brincar e ir em velórios. Você pode até não acreditar em mim, mas sempre que uma pessoa que morria ficava vagando tanto em seus velórios como aqui mesmo no cemitério, eu conversava muito com elas, até elas entenderem que não faziam mais parte desse mundo. Assim, eu fazia minha parte com muito carinho, ajudando aquelas pobres almas seguirem adiante. Muitas delas relutavam em ir e pediam para mim levar mensagens delas para os seus familiares. Só assim elas aceitavam seguir em frente para poder descansar em paz. Bom, eu não estava acreditando muito nas palavras daquela mulher. Para mim, ela estava ficando maluca. Isso se não fosse uma louca varrida desde o nascimento, né? Mas deixei ela continuar a falar. E ela então continuou. Mas esse dom acabou complicando minha vida, moça. As pessoas, quando eu levava as mensagens de seus familiares, me julgavam como louca e acabavam se afastando de mim. Me chamavam de a louca dos defuntos, a doida do cemitério, a maluca que fala com almas penadas, entre outras coisas bem feias que falavam para mim. A única pessoa que me compreendia e me entendia, me dava amor e carinho, era minha mãe, mas ela também faleceu na minha adolescência. Aí então eu fiquei sozinha no mundo, sem família. Tinha que fazer algo para sobreviver. Comecei a trabalhar nas colheitas de café e nos cortes de cana para poder me sustentar, né? Mas as pessoas raramente se aproximavam de mim, mesmo no trabalho. Tinham medo da maluca dos mortos, como eles me chamavam. E assim eu segui a minha vida, até pouco mais de 1 ano e meio atrás. Eu, meus mortos e o desprezo dos vivos. Como eu disse, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, conheci um rapaz, um colhedor de café, durante a colheita. Ele já tinha
quase 30 anos de idade. Era muito calado e, como eu, também era muito solitário. Acabamos nos atraindo muito rapidamente e, em menos de uma semana, já estávamos morando juntos. Contei a ele meus segredos e ele compreendeu. Pela primeira vez na vida, alguém que não fosse minha mãe tinha me ouvido, me aceitado e me compreendido. Ele pegou em minhas mãos e disse que todos nós tínhamos segredos e que ele não era diferente. Estávamos felizes juntos. Eu até estava grávida. Nós nos completávamos com nossa solidão. Tinha algumas noites que ele sumia misteriosamente e só voltava no outro dia de manhã. Mas, como ele me disse, ele também tinha seus segredos e eu respeitava. Eu não disse, moça, mas moro em uma casa afastada da cidade, aqui mesmo, pertinho do cemitério, quase entrando no mato. E há 2 noites atrás, vi meu mundo ruir. Meu esposo estava se preparando para mais uma de suas saídas noturnas. Mas, antes que ele saísse, uma caminhonete parou em frente da nossa casa. E dessa caminhonete desceu 2 homens armados. Meu esposo arregalou os olhos. Assustado demais, deu para ver o medo em seus olhos. Ele, tremendo, pediu para que eu fugisse e salvasse nosso bebê. Então, eu tentei sair pelas portas dos fundos, mas outra caminhonete chegou e me cercou. Me lembro de ter tomado um tiro e ter caído no chão. Depois disso, meu marido, quando me viu caída no chão, acho que ele achou que eu estava morta. Ele soltou um urro que não era nem de longe o som de um ser humano. E os olhos dele ficaram amarelos brilhantes. Um negócio que eu nunca vi em toda a minha vida. Vi o corpo dele mudando, pelos negros crescendo, e ele começou a rolar no chão, gritando e grunhindo. Ele estava se transformando em um monstro horrível, todo deformado. Mas enquanto ele rolava pelo chão, aqueles malditos homens das caminhonetes crivaram o corpo dele de balas e jogaram ele na caçamba ou carroceria da caminhonete, como se fosse um porco recém-abatido. Depois me arrastaram e me jogaram junto com ele. Conforme